Atenção! Este vídeo contém um resumo de uma obra com temas sensíveis, incluindo tentativas de atos sexuais não consensuais e cenas de consentimento duvidoso. A história começa apresentando uma nobre princesa abençoada por Deus, dona de um corpo limpo e puro. Desde o momento em que nasceu, ela foi exaltada como a joia mais bonita de seu país. Ela sempre sonhou em se casar com o príncipe encantado perfeito para ela, e por isso, ansiava pelo dia em que se casaria com o conde Fávio, seu amado. No entanto, um homem surgiu repentinamente em sua vida e destruiu seus sonhos. Sob o som de trombetas, foi anunciado que ali estava o homem que havia cumprido os mandamentos de Deus, o herói de guerra, o Marquês Lupus Bernardo, que estava ali para ver Sua Majestade. Ao recebê-lo, o rei expressou sua gratidão, afirmando que o Marquês Bernardo havia feito muito por aquela nação e que, graças às suas contribuições, eles foram capazes de colocar um fim àquela guerra agonizante e dar as boas-vindas à paz. O monarca então pergunta o que é que ele deseja, afirmando que concederá qualquer desejo que ele tiver. Enquanto o homem permanece em silêncio, a narrativa revela o profundo desprezo da corte por sua origem. Ele é visto como um bastardo que nasceu em um bordel, um mero mercenário que se tornou um herói de guerra por pura sorte, e um assassino impiedoso. O guerreiro declara que deseja apenas uma coisa, e levantando o olhar, ele nomeia seu prêmio, a princesa Helena. O pedido causa choque imediato, especialmente na própria princesa, que se pergunta como aquele canalha se atreve a tentar reivindicar a princesa. A história então salta para 4 anos depois, mostrando um salão de baile luxuoso que é subitamente interrompido quando a princesa joga o conteúdo de sua taça no rosto do mesmo homem. Tomada pela raiva, ela grita que não quer sequer ver o rosto dele, e exige que ele saia da sua frente naquele exato instante. O marquês, com o rosto molhado pelo vinho e mantendo a calma, tenta conter a cena pública. Ele pede que ela se acalme, lembrando que há muitos olhos observando, e tenta chamá-la de minha querida. No entanto, o carinho apenas aumenta a fúria da princesa, que o interrompe perguntando como ele ousa chamá-la de minha querida com aquela boca imunda. Os convidados ao redor começam a fofocar, entre sussurros, ouve-se, meu Deus, lá vai ela de novo. Um homem pergunta a uma mulher se ela não acha que ela está sendo um pouco dura, e como ela pôde gritar com o marido daquele jeito. A mulher diz que bem, ele é o Marquês Selvagem. O resumo do casal é detalhado pelos boatos presentes. Recordam que, quando o Marquês Bernardo pediu a princesa como sua recompensa, ela foi forçada a terminar seu relacionamento com o conde, e a se casar com o Marquês contra sua vontade. Comentam que o conde era o noivo perfeito, mas ela acabou presa a um Marquês selvagem e indomável, concluindo que não a culpariam se ela enlouquecesse. Segundo os nobres, esse é o motivo de eles ainda não terem tido filhos após 4 anos de casamento. Sob o brilho de uma lua cheia que ilumina um imponente castelo, o clima de tensão se revela. No interior dos aposentos, uma criada aborda sua senhora com hesitação, a chamando e questionando se ela dormiria sozinha novamente naquela noite, ressaltando que as pessoas já esperavam por notícias de um herdeiro. Com frieza, Helena rebate perguntando desde quando ela alguma vez dividiu a cama com o marquês, dispensando a serva logo em seguida ao dizer que não precisava que ela esperasse naquela noite e que ela já poderia sair. A criada se retira com um desejo de uma boa noite para a senhora. Helena permanece sozinha diante do espelho, mergulhada em frustração. Ela reflete que falhou mais uma vez. Ela tentou humilhar e dar sermões naquele homem selvagem, mas não importa quantas vezes peço o divórcio, ele sequer reage. Ela não tem a menor ideia do que ele está pensando. Seus pensamentos são interrompidos por batidas na porta. Lupus entra no quarto, e com um tom calmo, pede perdão à sua querida. No entanto, ele é imediatamente recebido com um golpe. Uma escova é arremessada contra seu rosto, o atingindo com força e deixando um rastro de sangue. Irritada, Helena pergunta como ele ousa entrar em seu quarto pessoal sem permissão, e se ele não aprendeu nenhuma etiqueta enquanto andava pelas ruas como um plebeu. Mesmo ferido e com sangue escorrendo pelo rosto, Lupus mantém a compostura. Ele diz que eles prometeram compartilhar o quarto naquela noite, e explica que veio procurá-la apenas porque ela não estava vindo. Ela rebate com desdém, perguntando se precisa dormir no mesmo quarto que ele, mesmo quando não quer. De qualquer forma, tudo o que fariam seria deitar um ao lado do outro para passar o tempo, concluindo que não vê sentido em continuar com aquilo. Lupus diz que ela mesma havia proposto que eles sustentassem seus deveres matrimoniais sob a condição de que ele não lhe tocasse, e que, independentemente do quanto ela o odeie,
ela deve se lembrar de que ambos estão ligados como esposo e marido, e como família. Ele se aproxima e passa a mão pelo braço dela, questionando se a hesitação dela teria outro motivo, perguntando se poderia ser que ela estivesse esperando que ele a tocasse. Ela cora intensamente quando ele se aproxima mais, mas logo reage com violência, desferindo um tapa forte em seu rosto, deixando uma marca, enquanto o machucado causado pela escova ainda escorre sangue. Tomada pela indignação e com o rosto corado, ela o insulta, o chamando de besta vulgar. Diante da agressividade dela e do fracasso na tentativa de aproximação, Lupus apenas solta um suspiro pesado, se virando para sair. Ele diz que deve partir para uma expedição logo cedo e que, por isso, vai fingir que aquilo não aconteceu, sugerindo que ela deveria ir para a cama agora. Surpresa com a atitude dele, ela grita que ainda não terminou de falar, mas ele apenas retruca que eles podem retomar de onde pararam quando ele retornar da expedição. Enquanto ele se retira, a princesa exige que ele espere, mas acaba ficando sozinha, soltando um gemido de frustração. Tomada pela raiva, ela pensa consigo mesmo quanto ele é irritante, sentindo-se humilhada por ter insultado o homem na cara dele sem que ele sequer piscasse um olho, o que ela considera muito frustrante. Ela pensa que de novo não, ela continua agindo de forma estranha sempre que está com aquele homem, se lembrando de que deveria ser uma princesa elegante e digna, mas, em vez disso, acaba se transformando em uma criança furiosa tendo um ataque de birra. Aflita com sua situação, ela se questiona sobre como chegou a esse ponto, suspirando ao pensar que, se não fosse por aquele homem, ela estaria felizmente casada com o conde agora. Ela sente que o conde Faville combina mais com ela, o descrevendo como um homem generoso, bonito e de origem nobre. A reputação dele é excelente e ele sempre foi gentil com ela, imaginando que, se tivesse se casado com o conde, eles teriam vivido felizes para sempre, como um casal em um conto de fadas. A fantasia se torna mais intensa quando ela imagina que, durante a noite, eles teriam momentos de intimidade, chamando pelo nome do conde Faville em meio a pensamentos ardentes. Ao retornar à realidade, ela entra em conflito, perguntando o que deve fazer. Enquanto começa a se inquietar fisicamente, ela admite para si mesma que está sentindo muito calor lá embaixo, mas logo é atingida por um forte sentimento de culpa, se lembrando de que, de acordo com a doutrina da Igreja, dar prazer a si mesma com as próprias mãos é um pecado. No entanto, ela observa uma escova de cabelo enquanto pensa na frase, suas próprias mãos. Isso mesmo, a doutrina afirma que ela não pode se tocar com a sua mão. Buscando uma forma de contornar essa regra sem tecnicamente quebrá-la, ela pondera que usar uma escova de cabelo para explorar um pouco deve ser permitido. Alguns anos antes, Helena percorria os jardins do palácio sob o luar, chamando desesperadamente pelo conde Faville e questionando sobre o seu paradeiro. Frustrada, ela recorda que ele havia prometido passar um tempo ao seu lado durante o seu banquete de aniversário, mas agora ele parece ter sumido. Em meio à sua busca, Helena sente uma ponta de ciúmes, se perguntando se ele não estaria cercado por outras damas nobres novamente. Ela reflete que o conde tem agido de forma suspeita ultimamente, sentindo como se ele estivesse se distanciando propositalmente para ir a algum outro lugar. No entanto, ela tenta afastar esses pensamentos negativos, se convencendo de que está apenas tirando conclusões precipitadas e que o conde a ama muito. Ela acredita que tudo se resolverá assim que eles tiverem uma conversa apropriada sobre o assunto. Distraída em seus pensamentos, Helena acaba esbarrando em alguém, soltando uma exclamação de dor. Ao se recuperar do impacto, ela se depara com uma figura imponente e pergunta o que está acontecendo. É então que Lupus bloqueia seu caminho de forma autoritária. Ele pede desculpas, mas avisa que ela não pode passar daquele ponto e sugere que, a menos que ela tenha um assunto urgente, tome uma rota diferente. Helena fica paralisada, questionando quem ele seria. Ela pensa que nunca viu ninguém tão intimidador no palácio, e chega a cogitar se ele não seria um intruso. Helena confronta Lupus, desconfiada de sua presença. Ela afirma que ele não parece um nobre que foi convidado para o banquete, e exige saber o que ele está escondendo ali. Lupus responde que aquilo não é da conta dela. Ele a provoca, dizendo que aquela visão não é apropriada para uma dama nobre com uma criação mimada como a dela. Diante da indignação de Helena, ele vai além e pergunta se está errado, comentando que ela parece alguém que nunca sequer beijou um homem antes. Enquanto Helena o chama de canalha, o som de um gemido feminino ecoa próximo dali, chamando por seu Lorde. Confusa, Helena se pergunta se ouviu alguém chamar por Lorde, e se o conde Faville estaria logo ali,
mas antes que ela possa reagir ou se aproximar, Lupus a segura firmemente para impedi-la de avançar. Helena, alterada, exige que ele apareça naquele instante, pois ela precisa falar com ele agora mesmo. No entanto, antes que pudesse continuar seu protesto, ela é surpreendida por um movimento brusco. Um par de mãos enluvadas a silencia enquanto ela é agarrada com força. Helena, em choque e sem entender a situação, se pergunta o que diabos está acontecendo ali. Lupus a mantém imobilizada e ordena que ela fique quieta, pois ele estará em apuros se eles a notarem. Confusa e ainda sob o domínio dele, Helena questiona mentalmente sobre quem seriam eles de quem ele está falando. A resposta surge logo em seguida, quando o motivo do sigilo de Lupus se torna explícito. Próximo dali, escondidos pela vegetação, um casal está entregue à luxúria. Helena observa a cena chocante. Ao reconhecer as figuras adiante, ela se pergunta em choque se seriam o conde e a condessa Lorenzo, questionando o que eles estariam fazendo ali naquele exato momento. A visão é de um ato íntimo explícito, o que a leva a indagar como eles poderiam se envolver em um ato tão rude quando alguém poderia vê-los. Enquanto observa a relação carnal dos nobres, Helena é tomada por uma mistura de repulsa e fascínio. Ela pensa que aquilo é vergonhoso, que eles perderam a razão e estão se comportando como animais. No entanto, a curiosidade e o despertar de novos sentimentos a fazem questionar se é aquilo que os casais casados fazem. Em sua mente, surge uma dúvida ainda mais profunda e pessoal, se o conde faria aquilo com ela também. Lupus, por sua vez, observa a reação de Helena, se perguntando se ela ficou excitada assistindo a eles. Ele nota que, embora ela estivesse agindo de forma tão arrogante e nobre antes, agora ela está esfregando as pernas por algo tão trivial. Para ele, isso é uma prova de que esses nobres agem como se fossem melhores que todo mundo, mas não são diferentes. Apesar do julgamento, ele admite para si mesmo que não tem o direito de falar nada, já que está excitado só porque ela encostou nele levemente. Lupus, com um sorriso malicioso e o pensamento de que talvez fosse divertido provocá-la um pouco, aproxima-se de Helena e sussurra chamando por sua lady, o que a faz estremecer de imediato. Enquanto a mantém presa em seus braços e cobre sua boca, ele a questiona de forma audaciosa se ver aquelas pessoas naquela situação a teria deixado excitada. Tomada pela fúria e com o rosto intensamente corado, ela se levanta e desfere um tapa forte no rosto dele. Ela grita que ele é um porco sujo e vulgar, exigindo que ele nunca ouse tratá-la como uma de suas prostitutas. Enquanto Lupus ainda tenta se recuperar do golpe sentado na grama, Helena vai embora. O homem aparece e diz que tinha dado ordens expressas para que ele mantivesse as outras pessoas afastadas. No entanto, ele se surpreende e diz que era a princesa Helena, perguntando por quê, entre tantas pessoas, logo ela estaria ali. Lupus, chocado com a revelação, arregala os olhos e pergunta se aquela mulher era realmente a princesa Helena. Em outro momento, o clima é de celebração. Entre brindes de canecas de cerveja, os soldados comemoram o fim de uma missão. Um deles comenta que a bebida tem um sabor melhor após o dever cumprido e sugere que, agora que o Marquês expôs todos os traidores naquela missão de reconhecimento, talvez ele peça a filha do Duque como sua concubina. Entretanto, a ideia é logo descartada por um veterano, que ri e afirma que isso nunca acontecerá, pois o Marquês é um marido muito devoto. Outro soldado concorda entre risos, mas ironiza perguntando que tipo de marido devoto teria uma aparência tão assustadora. Nem todos compartilham da alegria. Um jovem reclama amargamente, questionando por que o Marquês está sendo recompensado se foram eles que fizeram todo o trabalho duro. Os outros ao redor observam com desdém, pensando silenciosamente que ele é apenas o filho de um nobre que faliu e que, na verdade, ele não trabalhou nada durante a missão. Percebendo os olhares, o rapaz pergunta se está errado, e afirma que, honestamente, qualquer um pode parecer durão e dar ordens ficando na retaguarda. O mais velho tentou conter o Sr. Ethan, sugerindo que ele já havia bebido demais e que deveria se recolher antes que o Marquês aparecesse, mas o clima pesou no instante em que Lupus surgiu, questionando se ele não deveria estar ali. Lupus explica que decidiu sair da tenda para ver o que estava acontecendo, já que tudo tinha ficado silencioso de repente do lado de fora, e pediu desculpas por estar arruinando o clima, mas os homens, nervosos, apressaram-se em dizer que ele não estava arruinando nada. Lupus perguntou sobre o que eles estavam falando, pois tinham ficado quietos de repente. Um dos soldados tentou disfarçar, afirmando que discutiam apenas o que fazer na próxima cidade, e convidando Lupus a se juntar a eles.
mencionando ter ouvido dizer que as mulheres de lá eram lindas. Lupus, porém, recusou educadamente, dizendo que estava bem e lembrando a todos que sua esposa o esperava de volta no castelo. Um dos companheiros riu, comentando que ele era realmente um marido dedicado e que a marquesa devia ser muito feliz. Foi então que Ethan, completamente embriagado, soltou uma gargalhada amarga, murmurando que aquela felicidade era uma farsa, já que Lupus nem sequer sabia quem sua esposa estava vendo. Enquanto os outros tentavam silenciá-lo desesperadamente e pediam desculpas pelo estado de embriaguez do colega, Lupus exigiu saber o que ele quis dizer com a afirmação de que sua esposa estaria saindo com outro homem. Cambaleando com a garrafa na mão, Ethan revelou que todos na alta sociedade estavam comentando sobre o retorno do homem que fugiu para o exterior após Lupus ter roubado sua noiva. Com um sorriso malicioso, ele entregou o nome que abalaria a paz do Marquês. O Conde Favio estava de volta. Ethan afirma que dizem que ele tem andado perto da igreja que a princesa costuma visitar, sugerindo uma traição, dizendo que eles provavelmente estão juntos agora, relembrando os dias passados como amantes. De repente, com um golpe brutal que ecoa pelo ar, Lupus derruba o homem, o fazendo cuspir sangue enquanto cai no chão. Em seguida, Lupus declara com firmeza que sua esposa é a pessoa mais casta e pura deste país, com um olhar ameaçador e envolto em uma aura de fúria. Ele faz um aviso final: se ele a insultar novamente, ele cortará sua língua. Sem perder mais tempo, Lupus decide partir abruptamente. Enquanto se prepara, ele informa que tem assuntos urgentes para resolver e que deixará o restante sob a responsabilidade do vice-capitão. Surpreso com a decisão repentina, o vice-capitão questiona para onde ele estaria indo àquela hora da noite. Lupus, já montado em seu cavalo, diz que ele pretende retornar ao castelo onde sua esposa o espera até o dia seguinte. Diante da partida apressada com o cavalo ganhando velocidade, os que ficam para trás observam a cena com incredulidade. O vice-capitão tenta detê-lo, pedindo que seu lord espere. Outro diz que levará pelo menos 4 dias para chegar ao castelo dali, e questiona se ele ficará bem. O senhor mais velho pergunta se já não lhe disse, ele é um marido muito dedicado. Lupus desaparece na escuridão ao som do galope, ignorando o cansaço e a distância, movido apenas pelo desejo de reencontrar sua amada. Por outro lado, ao chegar à catedral sob um céu claro e o som de pássaros, Helena é recebida calorosamente por um padre que lhe dá as boas-vindas. Ele informa que, após receber a mensagem dela no dia anterior, reservaram uma sala de oração privada para ela. Helena agradece ao padre e expressa sua preocupação, dizendo que espera que não tenha sido muito incômodo. O padre a tranquiliza, afirmando para ela não se preocupar, pois eles estão sempre felizes em ter a irmã Helena ali. Enquanto é escoltada, ela sente que, agora que está em um lugar sagrado, se sente calma e lúcida, pensando que o que aconteceu ontem deve ter sido o diabo agindo sobre ela, e que deve ter sido possuída por algo. Com um ar de determinação, ela decide que irá rezar a Deus ali e esquecer tudo aquilo. Ao chegarem ao destino, o padre apresenta a ela sua sala de oração privada. Ele diz que garantiu que todas as pessoas nas proximidades fossem enviadas para longe, para que ela pudesse rezar confortavelmente ali, embora Helena responda com um educado, certo, obrigada padre. Ela fica internamente surpresa e desconfiada, se perguntando por que ele mandou todas as pessoas embora, já que ela nunca pediu por aquilo. A porta se abriu com um leve rangido enquanto Helena a empurrava. De repente, um grito pelo nome de Helena ecoou pelo ambiente, e antes que ela pudesse reagir, foi envolvida em um abraço súbito e apertado. Atordoada, ela exclamou o nome do Conde Favio, questionando o que ele estava fazendo ali, e pedindo para que ele esperasse, a soltasse e desse um passo para trás. Percebendo a presença de testemunhas, Helena ordenou que todos voltassem para a carruagem e que não dissessem uma única palavra sobre o que tinham visto. Uma das criadas, levemente corada, prontamente atendeu ao pedido, confirmando que faria conforme o desejo de sua senhora. Helena comentou com o Conde Favio que achava que eles nunca mais se viriam após terem seguido caminhos diferentes. O Conde confessou que também estava surpreso, pois acreditava que jamais retornaria àquele país, mas concluiu, emocionado, que Deus os havia unido novamente. O Conde Favio se aproxima de Helena de forma afetuosa, questionando se ela não sentiu sua falta. Correspondendo ao sentimento, ela confessa que também sentiu a falta dele e admite, com o rosto corado, que sentiu sua falta terrivelmente. Tomado pela emoção, o conde suspira chamando de Sua Alteza. Ele a puxa para perto, a chamando de sua querida princesa,
e repetindo o nome de Helena com fervor. No entanto, o clima de carinho rapidamente se torna mais intenso e invasivo. Helena se mostra surpresa e desconfortável quando ele a segura com força, chegando a exclamar o nome do Conde Fávio. Ela tenta pedir que ele espere, mas ele a beija. Enquanto ele a aperta com força, Helena solta gemidos de agonia e acaba pedindo desesperadamente para que ele pare. Ela tenta se desvencilhar do contato físico indesejado, empurrando o conde exclamando que já havia dito para ele parar com aquilo, reforçando que não deu permissão para que ele a tocasse, com um estalo de língua desdenhoso. O conde a questiona se ela ainda estava agindo como uma donzela inocente, o que a faz se estremecer. Ela pergunta o que, ele prossegue, pedindo que ela seja honesta, argumentando que, como ela já é casada, certamente já fez de tudo, e pergunta como aquele cão selvagem a toca, enquanto Helena demonstra choque e repulsa. O conde admite que, embora estivesse furioso no início, começou a sentir excitação ao imaginar uma princesa altiva como ela ofegando como uma cadela sob aquele cafajeste. Helena, abalada, pergunta com a voz embargada se ele não tinha voltado para vê-la, mas sim apenas para fazer coisas tão imundas com ela. O conde ignora e se aproxima com um sorriso presunçoso, dizendo que ela certamente passaria a gostar daquilo, e promete que a faria tremer de uma maneira que o marquês jamais conseguiria. Tomada por uma fúria incontrolável, Helena confronta o conde, exigindo que ele tire suas mãos sujas dela naquele instante. Antes que o homem pudesse reagir, ela desfere um golpe violento contra ele usando um objeto pesado, o fazendo recuar com um gemido de dor. Sem poupar insultos, ela grita que ele é um homem de vida fácil, e o insulta dizendo que ele é pior do que um inseto rastejando no chão de um bordel. Ela lança uma ameaça final, afirmando que, se ele aparecer diante dela novamente, ela picará cada pedaço da carne dele com um machado cego. Em seguida, o manda ir para o inferno e bate a porta com força. Sozinha e em choque com o rumo que sua vida tomou, ela se questiona por que diabos isso está acontecendo com ela. Ela reflete amargamente sobre seu passado, lembrando que, há 4 anos, ela era apenas uma garota inocente que sonhava em se casar com um homem que amava e viver feliz para sempre, mas após ter se casado com o marquês, sua vida inteira foi destruída. Ela percebe como todos os nobres a olham com pena, seu antigo amante a trata como uma prostituta, e seu marido de origem humilde a vê apenas como sua propriedade. No entanto, o que a deixa mais miserável é o fato de que ninguém neste mundo a ama de verdade. Enquanto tenta encontrar um momento de paz, ela lamenta que até mesmo seu banho de água de rosas favorito não a está fazendo se sentir melhor. Ela é uma princesa abençoada por Deus, com um corpo limpo e puro. Mas se pergunta de que adianta tal perfeição se todos a amam apenas por quem ela é por fora. Enquanto tenta aliviar uma forte dor de cabeça na banheira, ela é bruscamente interrompida por uma criada que entra no recinto com mais notícias. A serva relata, nervosa, que o Marquês Bernardo acabou de retornar e está interrogando todos os empregados. Confusa, Helena questiona o motivo de tal interrogatório, ao que a criada explica que ele ouviu rumores de que o conde estaria de volta. Sobressaltada, a princesa se apressa em se vestir e confronta o homem. Ao encontrar Bernardo, ela exclama o nome dele, e ele, de forma sombria, responde que ela finalmente chegou. Helena confronta Lupus sobre suas ações recentes. Ela diz ter ouvido que ele interrogou sua empregada pessoal, e exige saber qual era o significado daquilo. Lupus responde que apenas ouviu um boato ridículo, e que era só isso. Ele prossegue, revelando a natureza da fofoca. Há de que lhe disseram que ela estava tendo um caso secreto com outro homem na igreja. A acusação atinge Helena e uma fúria atravessa seu rosto. Ofendida, ela avança para golpeá-lo, gritando como ele ousava dizer tal coisa. No entanto, antes que a mão de Helena o alcance, Lupus reage com reflexos rápidos, agarrando o pulso dela no ar com força. Com um olhar sombrio e penetrante, ele reafirma com frieza que aquele era o boato ridículo que ele havia ouvido. Helena, perturbada e com o rosto corado de indignação, confrontou o Lupus, perguntando sobre o motivo de ele se importar se o que diziam era ou não um boato, mas ele afirmou categoricamente que, com certeza, aquilo importava para ele, e complementou que a situação seria ainda mais séria se aquilo não fosse apenas um boato sem fundamento. De repente, em um movimento brusco, ele a puxou,
fazendo com que Helena perdesse o equilíbrio e caísse sobre a cama, surpresa pela força e pela rapidez da ação. Enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo, Lupus começou a se despir, com o olhar fixo nela e exibindo as cicatrizes em seu abdômen. Ele declarou que iria garantir que ela nunca mais consiga pensar em outro homem. Em um estado de choque, Helena tenta processar a situação enquanto pede para que o Marquês Bernardo espere. Lupus, exibindo suas costas musculosas e marcadas por cicatrizes, posiciona-se sobre ela. A tensão atinge o ápice quando Helena se encontra em um estado de total desespero. Em prantos, ela questiona o motivo de ele estar fazendo isso com ela. Entre soluços e lágrimas, ela o confronta amargamente, perguntando se o que ele realmente queria era apenas um troféu de guerra, dizendo que ele sequer a ama, mas que, mesmo assim, a forçou a se casar com ele e tornou sua vida miserável. E agora, ele lhe humilha assim. Ela confessa que, se a vida dela for continuar daquela maneira, ela preferiria desaparecer do mundo. As palavras de Helena atingem Lupus como um choque. Ele parece paralisar. Ele tenta balbuciar o nome dela, começando a dizer que apenas, mas a voz lhe falha. Em um gesto que mistura frustração e conflito interno, Lupus cerra o punho com força contra o lençol da cama, até que pergunta se ele não é bom o suficiente para ela. Ele confessou que nunca a viu como um troféu, e revelou que se tornou um herói de guerra porque queria a chance de estar ao seu lado, mesmo que por um momento, e declarou que seu domínio, honra e poder não significavam nada para ele. Mas Helena, em prantos, o chamou de mentiroso, e perguntou por que diabos ele havia se casado com ela então. Lupus pergunta se ela ainda não entendeu, afirmando com clareza que tudo que ele realmente sempre quis era ela. Diante do choque dela, ele continuou explicando que sua intenção era dar a ela aquele castelo e também o seu domínio, algo que até o rei já sabia, mas que ele simplesmente não tinha tido a oportunidade de contar até aquele momento. Ela se pergunta o que diabos este homem está dizendo, seu coração dispara em um ritmo frenético, e a confusão em sua mente começa a dar lugar a uma conclusão que a deixa trêmula. As palavras dele faziam parecer que ele realmente a amava. Tomada por uma mistura de nervosismo e urgência, Helena se aproxima e o empurra contra a cama, se sentando sobre ele, enquanto Lupus, contido, pede que ela, por favor, desça dali. Ignorando o pedido e a própria hesitação, Helena decide deixar de lado qualquer barreira emocional e revela estar jogando fora toda a sua dignidade e orgulho para lhe fazer aquela pergunta, se dirigindo a ele formalmente como Marquês Bernardo, mas logo corrigindo para o nome íntimo, Lupus. Ela exige uma resposta honesta. Com o rosto banhado em lágrimas e as bochechas coradas, ela pergunta se ele a ama. Lupus questiona se ela estava ouvindo. Ele reafirma que, como já havia mencionado antes, a ama há muito tempo e de forma muito profunda, enquanto ele acaricia suavemente o rosto dela. A proximidade física faz com que Helena core intensamente. Ao sentir o toque e ouvir a confissão, ela é tomada por uma forte emoção, sentindo que seu coração está batendo forte, como se os ventos da primavera estivessem dançando dentro. Helena sente uma excitação avassaladora que percorre todo o seu corpo, da ponta dos pés ao topo da cabeça, a ponto de nublar sua razão, uma pulsação que nunca sentiu antes ameaça explodir do seu corpo e da sua boca. Ela se pergunta como foi parar naquela situação. Logo ela, uma princesa pura e digna, ela quer este marquês selvagem deitado diante dela. Diante de Lupus, que está deitado e a observa, Helena declara seu desejo por ele. Tomada pela emoção, ela exige que ele prove o que sente e ordena: mostre-me que você me ama. Helena se perde em seus próprios pensamentos, se perguntando por que demorou tanto tempo para perceber a verdade. Ela sente seu coração disparar, e admite para si mesma que não estava com raiva desse homem porque ela o odiava, foi porque ela queria que ele olhasse para ela, e a amasse. Entregue ao sentimento, ela pede que ele a toque mais, e que não pare de beijar seus lábios. Em um apelo silencioso e ardente, ela deseja que ele olhe apenas para ela e sussurre palavras de amor em seu ouvido. A exaustão acaba dominando, ela adormece. Ao perceber o estado dela, Lupus a observa com uma mistura de preocupação e admiração. Ele nota que ela deve ter desmaiado de tanto ter orgasmos, admitindo para si mesmo que não planejava exigir tanto dela. Enquanto Helena permanece inconsciente, Lupus repousa ao seu lado, a contemplando. Ele confessa que tem muitas perguntas para fazer a ela, mas como ela está desacordada, ele se permite apenas observar sua beleza. Ele revela que, desde o dia em que a viu pela primeira vez, sonhou em se casar com ela e construir uma família ao seu lado.
comentando que eles eram muito jovens naquela época, então ela provavelmente não se lembra. Ela era uma princesa com um sorriso angelical, sentada em uma carruagem magnífica, enquanto ele era apenas um órfão que havia perdido sua família e estava esperando pela morte. Para ele, o sorriso que ela deu naquele dia foi tão brilhante, que ele não pôde deixar de se perguntar o quão feliz seria ao lado dela. Foi esse encontro que mudou o curso de sua vida, pois, desde então, ele se atreveu a perseguir aquele sonho distante. Ele confessa que sabia que ela não queria aquele casamento, e por acreditar que ela o odiava, ele propositalmente manteve distância dela. No entanto, Lupus decide que não fará mais isso. Ele garante que, não importa quantas vezes ela fique brava com ele e o afaste, ele continuará dizendo quanto a ama. A envolvendo em seus braços, ele encerra sua declaração com um sussurro sincero, afirmando que a ama. Meio ano se passou no castelo do Marquês, onde o clima é de intensa movimentação. Um homem orienta o grupo a se apressar, exclamando que as preparações para a caça deste ano devem ser impecáveis. Enquanto isso, os servos comentam sobre a ausência dos senhores. Uma mulher observa que o Marquês e a Marquesa precisam se aprontar logo e questiona se eles já chegaram. Outra serva responde com um riso, sugerindo que devem dar um pouco mais de tempo a eles. Agora que eles finalmente estão se dando bem após 4 anos, devem estar fazendo muito amor apaixonado. Momentos depois, ele já estava se arrumando. Helena, ainda envolta nos lençóis, questiona se ele já terminou. Lupus pede desculpas e confessa que gostaria muito de poder ficar com ela, mas lembra que ambos precisam se preparar para a caçada de inverno. Antes de partir, Lupus se inclina para um beijo de despedida e faz uma promessa para confortá-la. Ele garante que, assim que voltarem da caçada, ele a segurará em seus braços o dia inteiro, pedindo que ela se contente com aquilo por enquanto. Helena observa enquanto ele se retira dizendo que iria se preparar primeiro. Sozinha na cama, Helena observa o silêncio da porta se fechando e não consegue conter a agitação de seus pensamentos. Ela sente que ele é tão astuto que chega a deixá-la desorientada, com o coração batendo forte contra o peito. Faz cerca de 6 meses que eles expressaram seus sentimentos um pelo outro. Agora, cada dia parece tão doce que o passado conturbado deles parece um sonho distante. No entanto, em meio a essa felicidade, ela ainda tem uma preocupação. Lupus não goza dentro dela. Ela relembra que ele ejaculou várias vezes dentro dela na primeira vez em que dormiram juntos. Contudo, ele não gozou dentro dela nem uma única vez desde então, e ela se questiona como isso pode fazer sentido. Helena tentou obter uma resposta dele, mas a explicação de Lupus foi fria e direta. Ele afirmou que não gosta muito de crianças, elas são barulhentas e problemáticas. Isso foi tudo que ele disse. Depois disso, ela tem hesitado em trazer o tópico de filhos à tona novamente, mas ela encara o vazio da dúvida, se perguntando se Lupus realmente odeia crianças, ou será que ele não quer ter um filho com ela. Do lado de fora, as crianças gritavam animadas que finalmente estavam acampando, pediam por guerras de bola de neve, e chamavam suas mães para verem seus bonecos de neve. Helena observa a animação das crianças e é tomada por uma melancolia profunda, dizendo para olhar só esses anjinhos fofos e inocentes, e pergunta como alguém poderia odiá-los. Sua dama de companhia tenta convencê-la a entrar, temendo que o Marquês lhe desse uma bronca caso a senhora ficasse resfriada. É nesse momento que Lupus se aproxima, a chamando carinhosamente insistindo para que ela ficasse dentro da barraca, pois estava muito frio lá fora. Helena, emburrada, rebate dizendo que se sente como um bicho de pelúcia por causa de alguém que insistiu para que ela se vestisse com todas aquelas camadas. Lupus, porém, afirma que ela ainda parecia estar com frio para ele, e ameaça que, se ela não entrasse, ele mesmo teria que carregá-la para dentro, aflita com a possibilidade de uma cena pública. Helena implora para que ele não faça aquilo na frente de todas aquelas pessoas, mas Lupus, com um olhar terno, pede que ela por favor entre, confessando que ficaria com o coração partido se ela ficasse doente. Helena diz que aquilo era muita audácia vindo do homem que lhe domina todas as noites. Lupus apenas ri e pede desculpas. Helena resmungou que Lupus até lhe trouxe para aquela caçada de inverno mesmo ela não querendo ir. Lupus pediu que ela compreendesse, pois ele tinha seus motivos. Segurando as mãos dela, ele explicou que existia um antigo costume naquele território. Diziam que o primeiro lorde daquelas terras caçou um lobo prateado no inverno e ofereceu sua pele à dama que amava. Movido por tamanha dedicação, o deus da natureza fez com que o amor dele se tornasse realidade,
E desde então, o povo daquela região caça lobos prateados para presentear seus amados. Lupus então pediu que ela esperasse por ele, afirmando que caçaria um lobo prateado e o ofereceria a ela, não importa o que acontecesse. Helena então pensa que ele é claramente devoto a ela, e que não há como ele não querer ter um filho com ela. Ela estava prestes a iniciar uma conversa séria com Lupus, dizendo que na verdade queria falar com ele sobre algo, quando foram subitamente interrompidos por um grito de papai. Um vulto passou em uma arrancada veloz, e uma criança pequena se jogou em um abraço apertado contra as costas de Lupus, o chamando novamente de papai. No entanto, ao olhar para o rosto do homem, o menino percebeu o erro, e em choque, exclamou que ele não era o seu pai. O pai do garoto surgiu logo atrás, desesperado, pedindo aos céus e se desculpando profundamente, implorando para que Lupus perdoasse o filho, pois o menino não teve a intenção de desrespeitá-lo. Com tranquilidade, Lupus acalmou o homem dizendo que estava tudo bem e que, afinal, ele era apenas uma criança. Lupus tocou a cabeça do menino e o orientou a poder correr lá fora, mas não deixar os campos de treinamento, o alertando de que havia feras assustadoras rastejando lá fora. O garotinho concordou com um tímido está bem, enquanto seu pai agradeceu pela preocupação, dizendo que nem sabia o que dizer. Helena confronta Lupus. Ela menciona que pensava que ele odiava crianças, mas ele, após um breve e tenso silêncio, responde secamente que odeia, indignada com o que parece ser uma mentira óbvia. Helena perde a paciência e grita para que ele pare de mentir, afirmando que está claro que ele não as odeia. Lupus retruca que sim, ele odeia, e diz que achava que ela também não gostava delas, mas Helena deixa claro que aquilo não era sobre ela, e que o que realmente importava era como ele se sentia em relação a elas, exigindo sinceridade. Ela pergunta qual é o problema dele, e por que ele está mentindo para ela. Sob o olhar atento de camponeses e da criança curiosa que pergunta ao pai por que os dois estão brigando, Lupus finalmente revela o motivo de sua resistência. Ele confessa que ela é muito frágil. A resposta, no entanto, só traz mais tensão. Helena, sentindo um nó na garganta, questiona o que ele quer dizer com aquilo, perguntando se ele está sugerindo que ela não deveria ter filhos por ser frágil. Lupus responde que sim. Em um acesso de fúria e frustração, ela desfere um tapa no rosto dele, em seguida joga seu casaco com força sobre ele, perguntando aos gritos sobre como ele ousava decidir aquilo por ela, deixando claro, em meio a lágrimas, que ela realmente queria ter filhos. Ela lança uma ameaça desesperada, afirmando que morderia a própria língua e se mataria caso ele ousasse segui-la. Enquanto ela se afasta pisando forte na neve, dois homens observam a cena de longe. Um deles lamenta, pois pensava que os dois estavam finalmente começando a se entender, enquanto o outro, um senhor mais velho, diz que, desta vez, Sua Alteza estava errado, perguntando que tipo de marido não desejaria ter filhos. Helena, já distante e fora de vista, continua a desabafar sua raiva para o vento. Ela o insulta amargamente, o chamando de bastardo tolo e imprestável, e que ele não passava de um garanhão com um pau enorme. Em um momento de frustração e revolta, ela reage bruscamente, exclamando que aquilo era cheio de nada além de luxúria. Ao se recompor, ela começa a divagar sobre sua relação com Lupus, suspirando profundamente. Pensa que Lupus não quer ter filhos com ela por ela ser frágil. Ela sente que estão impedindo agora, e isso lhe faz sentir culpada. Enquanto caminha pela paisagem gelada, ela reflete que finalmente achava que o conhecia, mas ele se tornou um mistério para ela novamente, como um caminho coberto por neve fresca. Perdida em seus pensamentos, ela percebe que não tinha notado que havia caminhado tão longe. O silêncio da floresta é quebrado apenas pelo som do vento e um estranho farfalhar entre as árvores. O clima muda drasticamente quando um rosnado baixo e ameaçador surge das sombras. Diante de Helena, um lobo cinzento surge de forma agressiva, a deixando paralisada de medo enquanto o animal a encara com dentes à mostra. Um rosnado feroz corta o ar enquanto o lobo acinzentado salta em direção ao seu alvo. Helena, paralisada diante da fera, fecha os olhos e clama desesperadamente pelo nome de seu marido, Lupus. Antes que o animal pudesse atingi-la, Lupus surge em um movimento rápido e brutal. O lobo morde o braço do homem, que sequer recua, demonstrando uma força sobre-humana. Lupus cerra o punho em um movimento de aperto, e com um golpe devastador, desfere um soco que arremessa a criatura para longe. O lobo atinge o solo nevado com violência, soltando ganidos, enquanto tenta se recuperar do impacto.
Lupus, furioso e preocupado, questiona Helena sobre por que diabos ela caminhou todo aquele caminho sozinha, atordoada e com um olhar de culpa. Ela pede desculpas e tenta se explicar, dizendo que não percebeu que havia saído do acampamento, e que jura que não sabia que isso aconteceria. Lupus pede que ela ouça. Ele diz que se ela continuar correndo na direção oposta, encontrará uma cabana abandonada, e que, ao encontrar a cabana, ela deve entrar, barricar a porta e não sair, e que ela deve ficar quieta e se esconder lá até que os cavaleiros cheguem. Helena pergunta se ele tem certeza de que ficará bem. Para tranquilizá-la, Lupus exibe um sorriso e diz para ela não se preocupar, pois as pessoas o chamam de besta por um motivo. No entanto, a fachada de confiança de Lupus desmorona em seus pensamentos íntimos. Ele admite para si mesmo que aquilo não é bom, seu braço direito foi mordido e está perdendo as forças. Ele percebe a gravidade da própria ferida, que começa a tremer e sangrar. Ele observa o lobo com cautela, notando que, mesmo tendo atingido a criatura pouco antes, ela não estava recuando, e ele duvidava que ela fosse desistir deles facilmente. Naquele ritmo, ele seria atacado no exato momento em que tentasse sacar sua espada com o braço esquerdo. Diante da fera implacável, Lupus se coloca como escudo para proteger Helena. Ele se vê frustrado com a situação, se perguntando por que o lobo tinha que aparecer logo em um momento como aquele. O lobo avança com um rosnado ameaçador. No entanto, para o choque dos dois, ele corre em direção da Helena. Enquanto ele se lança no ar, Lupus grita desesperado por Helena. Helena observa a cena paralisada pelo choque e pelo medo. Lupus salta em direção à fera para interceptá-la. O impacto é inevitável. Com um estrondo pesado, Lupus e o lobo atingem o solo. O silêncio da neve é quebrado apenas pelos rosnados baixos do animal e pelo som sinistro de sangue pingando sobre a superfície branca. Mas Lupus é quem está caído de costas na neve, imobilizado, enquanto o lobo se posiciona sobre ele, mordendo seu braço. Enquanto a fera ruge e morde, Lupus percebe com pavor que aquele lobo estava atrás do seu outro braço. O desespero toma conta de seus pensamentos, pois ele sabe que eles estariam em perigo se ele não pudesse usar ambos os braços. No entanto, antes que o pior acontecesse, Helena surge como uma força da natureza, tomada pela fúria e pela determinação de proteger quem ama. Ela agarra um galho com força e chama a criatura de besta hedionda. Com um grito de comando, ela ordena que o animal se afaste de seu marido naquele exato instante. Com um movimento rápido e certeiro, Helena golpeia a criatura. O impacto é brutal, fazendo o lobo soltar um ganido de dor enquanto o sangue espirra na neve. Ao ver a coragem impetuosa de sua esposa, que permanece com um olhar fixo e determinado, Lupus a observa em choque, em silêncio, processando o fato de que acaba de ser salvo pela bravura dela. Furiosa, ela grita para que o lobo se mande antes que ela fure o outro olho dele. O lobo foge apressado pela neve, granindo enquanto se distancia. Ele a observa, surpreso, e balbucia o nome dela, sem conseguir acreditar na coragem dela. Ao vê-lo naquele estado, ela entra em desespero, chamando o nome dele, com os olhos cheios de lágrimas. Abalada, ela se aproxima e exclama sobre o quanto de sangue há ali, perguntando se está doendo muito. Ela lamenta que tudo aquilo é culpa dela, e pergunta se ele consegue se mover. Apesar da gravidade da situação, Lupus solta uma leve risada, o que deixa Helena indignada. Ela questiona, irritada e chorosa, por que ele está rindo em um momento como aquele, dizendo que está falando sério. Lupus suspira profundamente, confessando que a ama verdadeiramente. Lá fora, o vento sopra forte sobre uma pequena cabana isolada em meio a uma floresta coberta pela neve, enquanto no interior, o som do fogo crepita na lareira. Lupus, deitado e debilitado, pede desculpas por fazê-la realizar aquelas tarefas domésticas mesquinhas. Helena, focada em cuidar de seus ferimentos, responde que está tudo bem, lembrando que ele está com febre, e que aquilo é melhor do que não fazer nada enquanto seu marido está ferido. Ao terminar o curativo no braço de Lupus, Helena exclama com satisfação que está tudo pronto. No entanto, ao ver o resultado um tanto desajeitado, Lupus não consegue conter o riso. Helena, irritada, questiona o que há de errado agora, ao que ele explica, entre risos, que é apenas porque ela está sendo mais adorável do que o normal, e por isso, ele não consegue parar de rir. Helena resmunga, afirmando que não está agindo de forma diferente do habitual, e que é ele quem precisa conhecê-la melhor. Lupus concorda, dizendo que ela tem razão.
Diante do calor da lareira crepitante, Lupus lamenta, admitindo que gostaria de se desculpar por ter dito anteriormente que ela era muito frágil, reconhecendo que aquilo foi uma tolice de sua parte. Ele diz que até mesmo um cavaleiro experiente teria recuado naquela situação, mas, ainda assim, ela lutou contra um lobo para protegê-lo. Ele confessa que ficou surpreso com a coragem demonstrada por ela, e que, naquele instante, percebeu o quanto estava errado. Ele finalmente abre seu coração e confessa que, para dizer a verdade, ele adora crianças, e que seu sonho de uma vida inteira foi começar uma família com quem ele ama. Ele revela que nunca houve um momento em seus 4 anos de casamento em que ele não quisesse ter um filho com ela. Helena, surpresa, questiona o porquê de ele nunca ter dito nada. Lupus explica que não queria colocar pressão sobre ela apenas para realizar o próprio sonho. Ele conta que o distrito da Luz Vermelha onde cresceu era um lugar infernal, onde as mulheres frequentemente morriam durante a gravidez e o parto. Ele recorda que muitas delas sofriam complicações devido ao ambiente hostil, e que mesmo quando sobreviviam, eram frequentemente abandonadas pelos donos dos bordéis porque seus corpos estavam danificados. Lupus confessa que tinha medo de que ela pudesse quebrar se ele não fosse cuidadoso. Por esse motivo, ele decidiu que queria protegê-la com a própria vida, com um olhar carregado de carinho. Ele pergunta como poderia pedir a ela que lidasse com toda aquela dor e perigo por causa dele, quando ela é sua preciosa esposa. Helena permanece em silêncio, profundamente tocada pela revelação de que o distanciamento de Lupus em relação a ter filhos não era falta de desejo, mas sim um excesso de zelo pela vida dela. Ela abre seu coração para ele, dizendo que ele também é precioso para ela. Ela pergunta o que aconteceria se um deles desaparecesse algum dia, e para onde iria o amor que compartilham, e onde ele permaneceria, embora ela saiba o quanto ele é forte. Teme o que poderia acontecer se ele fosse pego pelo perigo novamente. Ela esclarece que a dor do parto não é o que a assusta, na verdade, seu maior medo é que o amor deles possa desaparecer sem deixar rastro. Isso é muito mais aterrorizante para ela. Buscando uma forma de eternizar o sentimento que os une, ela pede que, se ele realmente a valoriza, que a ajude. Ela implora para que ele ajude a criar um filho como prova do amor deles, e se aproxima dele com desejo intenso, com um apelo carinhoso para que ele aceite seu pedido. Lupus, hesitante e corado, respondeu com a voz baixa que seu braço está ferido. Helena se inclinou sobre ele com determinação, dizendo que está tudo bem, e pedindo que ele fique quieto, enquanto puxava o lençol para baixo. Lupus se aproximou chamando o nome dela. Ele a segurou e sussurrou: "Eu te amo tanto, Helena." Com os olhos marejados e o rosto corado, respondeu com a voz doce e trêmula: "Eu também te amo." Os dois se aproximaram ainda mais, trocando um beijo profundo e apaixonado. Ela fechou os olhos, se entregando completamente ao momento. Após o beijo, a cena suavizou e Helena adormeceu. Ela acorda com seus olhos se abrindo lentamente, sentado na cama. Lupus lhe dá um beijo. Depois que seus lábios se afastam, ele pergunta se te acordou. Ela balançou a cabeça levemente, dizendo que na verdade não. Ela murmura que já faz um tempo desde que sonhou com o passado. Lupus pergunta com o que ela sonhou. Ela responde, ainda com um olhar distante, que foi com a caçada de inverno de 3 anos atrás. Ele lembra e diz que ela não lhe deixou descansar até o sol nascer, o que foi um dilema. Envergonhada, ela diz que não fez isso. Com um biquinho, ela diz que ele está ficando cada vez mais astuto com o passar dos anos. Antes, ele estava tão preocupado em agradá-lo o tempo todo. Mas, ele diz que ainda está se esforçando ao máximo para te agradar, a chamando de querida. Helena, com os braços cruzados e uma expressão emburrada, diz para ele não mentir para ela. Então o ameaçou, dizendo que se ele continuar lhe provocando, ela vai voltar a ser como era antes. Lupus sorriu e disse que seria um pouco difícil para ele, e as crianças ficariam tão assustadas com ela que começariam a chorar. Nesse momento, a porta do quarto rangeu suavemente, e uma voz infantil chamou pela mãe. 2 filhos do casal apareceram na porta. O menino segurava a maçaneta com uma expressão preocupada e perguntou se ela está ficando brava de novo. Ao lado dele, a menininha segurava sua mão, chupando o dedo e murmurando baixinho, "Bu-bu." Lupus respondeu que não, ela só está um pouco chateada, dizendo que ela costumava ficar irritada com ele o tempo todo no passado, mas agora, ela o ama mais do que qualquer pessoa no mundo. O menino perguntou com os olhos brilhando se é sério. Helena, ao ouvir aquilo, fez uma careta e reclamou: "Cuidado com o que você fala na frente das crianças."
O menino olhou para a mãe e perguntou se é verdade, se sua mãe realmente ama o pai tanto assim. Helena ficou surpresa e soltou um murmúrio. Abaixando o olhar, ela fez uma pausa em silêncio. Em seguida, ela respondeu com um leve sorriso e um toque de timidez, que é claro. Ela então olhou diretamente para Lupus, os olhos brilhando com emoção sincera, e confessou: eu o amo muito. A cena fecha com Helena radiante, transmitindo todo o afeto e a paixão que ela sente pelo marido. Com isso, a história intensa e apaixonada entre Helena e Lupus chegou ao fim. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like, e se não forem inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo. E então nos vemos no próximo vídeo.